Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpolo, de Atos Rildo, e o tema aqui é absolutamente necessário. A SAF do Náutico. SAF cujas cartas já estão na mesa, tá? Houve um longo processo para a gente chegar nesse estágio. Muitas coisas começaram a ser detalhadas. De longe, eu percebi alguns ruídos. Claramente, a gente não viu na torcida do Náutico uma mobilização parecida com o que a gente viu na torcida do Santa Cruz, onde eu diria que a SAF foi celebrada. Aliás, eu diria não, a gente viu a notícia da SAF antes mesmo de qualquer detalhamento levar torcedores do Santa Cruz às ruas, à frente da sede, para fazer uma festa. Eu entendo que o Náutico é um clube de características diferentes da do Santa Cruz, características enquanto instituição, características financeiras, características de torcida, mas também vive um dos piores momentos da sua história. Então, é claro que havia toda uma expectativa para essa SAF. Hoje eu estava navegando no YouTube, a gente tem vídeos aí em outros canais de mais de um ano falando do interesse. O Náutico é o clube que parecia sempre ter o processo mais avançado de comercializar e vender a sua SAF. Mas o que a gente viu esse ano, o Santa Cruz acabou de forma muito mais veloz, acelerando o seu processo e tendo um processo à frente, ou pelo menos no mesmo estágio em que o do Náutico está. Então aqui nesse programa, a gente vai tentar ao máximo fazer o que estamos prometendo aqui nessa tela, traduzir essa SAF. No primeiro quadro, são 3 pontos fundamentais. Quem são essas pessoas? Na foto tem vários investidores alvirrubros. A gente vai entender quem são de fato os investidores, quem está à frente desse grupo, quais os lastros que eles trazem, sejam financeiros, sejam de experiências anteriores. Depois vamos mergulhar na conta mágica do bilhão, porque fizemos isso no programa de Santa Cruz. A gente sabe que o bilhão é muito mais algo para o marketing do que uma conta exata, uma conta precisa. E ainda aqui nessa primeira parte falar sobre as dívidas, quem vai assumir essa conta, tá? Depois a gente vai falar do patrimônio, do futebol e mergulhar nesse entendimento de por que a gente percebe esses ruídos, por que a gente vê mensagens do conselho circulando com críticas à SAF, perfis na internet fazendo duríssimas críticas, tá? Vamos tentar entender. Eu, enquanto apresentador desse programa, inicio sem saber muito bem onde ele vai dar, sem ter as respostas. Espero que Atos e Cássio tragam algumas dessas respostas, porque se eu entender, você que está assistindo também vai entender. Então a primeira pergunta que eu deixo para Atos é o seguinte: Atos acompanhou esse processo desde o início. Inclusive, não por acaso a gente chamou ele para participar quando o Santa anunciou sua SAF. Atos hoje eu diria que é um dos caras assim com os quais eu tenho uma relação mais próxima, que melhor domina os conceitos reais da SAF da vida real, né? Da SAF da maioria dos clubes. E aí, Atos, eu queria te perguntar, se esse anúncio, se tudo que veio à tona nos últimos dias te surpreendeu, e se surpreendeu negativamente, caso tenha tido alguma surpresa, e também queria que nessa primeira parte você nos apresentasse quem são essas pessoas, quem realmente está dentro, qual o papel de Cafu, por exemplo, já que surge, né, como um misto ali de garoto propaganda, de símbolo, tá? Alguém para dar credibilidade para esse processo. Então, Atos, a primeira pergunta é: algo te surpreendeu? Fred, veja só, não fiquei surpreso com nada que foi colocado aí, porque tem muita informação que ainda vai ser colocada oficialmente, né? O contrato ainda vai ser produzido, então muita coisa pode entrar no contrato, mas pelas notícias que a gente tem aí na imprensa, pelas informações que chegaram, nada me surpreendeu, porque já vem um tempo que eu venho aprendendo o que se trata uma SAF a nível náutico. E eu acho que esse é o ponto que mais vai dar para esclarecer para quem estiver assistindo a gente, seja torcedor do Náutico, seja torcedor dos times, de entender primeiro o que é uma SAF, tá? Tirar um pouco questão de empolgação, questão de propaganda, de se tornar SAF, entender de fato do que se trata, entender quais pontos
os investidores eles vão trazer para o clube, tá? O que eles vão se comprometer, tá? Para poder você ter um entendimento do que se trata, aí depois você faz a avaliação, porque são coisas diferentes. Porque eu vejo que hoje em dia a turma não passou pela primeira etapa de entender do que se trata. Aí já passa para a questão de eu quero SAF ou não quero. Eu acho que são coisas diferentes. Em A relação. SAF Botafogo e Bahia criou um conceito que não é exatamente o da vida real. Vou chamar de vida real aquilo que você introduziu, né? Clubes de terceira divisão, clubes que têm uma situação financeira mais precária, uma capacidade de gerar receita também mais limitada e fundamentalmente Isso, menos visibilidade hoje em dia, né, Atos? isso. A famosa SAF de dinheiro infinito, né? Seja óbvio que a do City ela é completamente diferente da do Textor, mas eu acho que dá para botar os dois sim no mesmo grupo, aonde as bases de saída é apenas protocolar. O torcedor tem que entender que no caso de uma SAF aqui do Náutico, a do co-irmão do Santa Cruz também, na mesma pegada, a gente não pode olhar da mesma forma. De dizer assim, não, isso aí é tudo protocolar e depois o céu é o limite. Não é por aí. Tá? Tem que ter muita calma nisso. Em relação aos investidores, Fred, nós temos aí como três figuras, né, principais. Dois já está mais desde o início, que é o Francésio, né, que é um ex-jogador, jogou no Náutico em 2001. Salvo engano, acho que ele até foi campeão pernambucano pelo Náutico. Não chegou nem a jogar, fazia parte ali do fundo do elenco. E o outro é o Thiago Ribeiro, que tem uma experiência no Estoril de Portugal, né? Ele foi o CEO da SAD, que lá é diferente, né? Lá tem essa nomenclatura. Lá em Portugal, tirou o time lá de uma situação de dificuldade e levou Estoril, né? para O o Estoril, no Estoril. caso, né? Isso. Levou o time para a primeira divisão do Campeonato Português. Fez uma bela campanha lá no ano, acho que foi 2013, por aí mais ou menos. E chegou a colocar o clube na Liga Europa. Então é um case ali que o Thiago Ribeiro tem dessa experiência em Portugal, e ele é um dos cabeças dessa SAF do Náutico. E o terceiro nome, que surgiu agora mais recentemente, é o nome de Cafu, tá? Tá aí na imagem, né? Aí no centro da imagem. Que Cafu vai ser um trabalho mais comercial, mais de marketing, para ele ser o representante dessa SAF do Náutico perante ao mercado. Tá? Cafu, de forma Mas é indiscutível. mais do que o garoto propaganda, né? Ele não é só o cara que empresta sua credibilidade ao projeto. Ele vai ter algum trabalho de bastidor comercial. Isso, porque ele tem entrada com players gigantes, né, do mundo inteiro, né? Ele hoje é embaixador da Nike, por exemplo, é embaixador da FIFA também. Então ele seria o cara para fazer esse trabalho de colocar o Náutico assim em grandes mesas para poder trazer parceiros para o Náutico. Então o trabalho de Cafu seria mais nesse sentido. Perfeito, Atos. Quando a gente debateu aqui a SAF do Santa Cruz, você falou de um modelo de junção de investidores que abria para cotas estaduais, por exemplo. Né? Você alertou que isso aconteceria, que seriam colocadas à venda, procurar empresários locais para vender pequenos percentuais da SAF. E até se confirmou isso na do Santa Cruz. A do Náutico também segue esse modelo. Investidores locais podem adquirir percentuais dessa SAF ou é um grupo fechado, investidores já definidos? Provavelmente isso vai acontecer também, Fred. Isso ainda não vi nada em relação a esse movimento, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é uma característica desse modelo de SAF, tá? Dar essa pegada de investimento local, de ter torcedores do clube. A gente está falando de uma classe de torcedores assim que é o topo do topo, né? Que é a turma mais abastada, que tem condição de adquirir uma cota dentro dos 90% aí que vão ser comercializados. Naturalmente, isso tende a acontecer. Eu acho que em alguma etapa tende a ter entrada
desses players, tá? É algo normal e é algo que com certeza deve acontecer também. Então é isso, Atos trouxe as primeiras informações e eu queria trazer agora Cássio para a conversa. Para entender, Cássio, você que também acompanha, que conhece bastante os números, né? As aflições, as dívidas, as receitas desses clubes, como você viu essa chegada desse grupo do Náutico, o anúncio dessa SAF, tá? E se você quiser ajudar quem ainda não entende tanto do tema a ter uma noção melhor de qual passo a passo, em que ponto essa SAF do Náutico tá. Por exemplo, a gente já tá vendo os caras de Santa Cruz contratando jogador, mesmo sem ter ainda oficializado tudo. A gente já tem jogador chegando com a SAF. O Náutico, em que estágio está? Como é que a gente coloca, em que degrau a gente coloca os processos nesses dois clubes aqui de Pernambuco? Fred, primeiro que o processo para chegar nessa SAF é muito parecido do Santa com o do Náutico e, eventualmente, se o Sport tiver também, né? Todos eles entraram em recuperação judicial. Só para dar um detalhe, o Santa Cruz entrou em 22 de setembro de 2022. Veja que a gente está em março de 25, na gravação desse vídeo. O Náutico entrou faz tempo também, há mais de 2 anos, em 13 de fevereiro de 2023, e o Sport entrou em 20 de março de 2023. Desses três, um único que teve a Assembleia Geral de Credores, enfim, para sancionar o acordo, para, enfim, chegar ao acordo, foi o do Sport. O do Santa ainda está andando, e o do Náutico parece estar mais próximo, pelo menos de ter levantado já o total de credores, né? E isso era um processo que outros clubes fizeram também. O Coritiba fez para um clube que foi visitado, inclusive, pelos pernambucanos. Enfim, perceba que tem 2 anos aí que o Náutico está atrás desse processo. Não tem coincidência nenhuma que 3 times de 100 anos tenham entrado em recuperação judicial ao mesmo tempo, ou basicamente ao mesmo tempo. Foi para tentar equacionar a dívida, porque equacionar a dívida, o que eu vou dizer agora, eu disse no do Santa também, mas enfim, estou considerando que tenha outras pessoas aqui. Seu clube... Eu lembro que usou uma expressão muito boa chamada dinheiro real. Pega esse suposto dinheiro real. Se o seu clube deve 300 milhões e existe aquele dinheiro real, e o investidor falar, vou quitar a sua dívida, mas você deve 300 milhões de dívida, você vai ter que tirar 300 milhões desse dinheiro real, desse suposto dinheiro real, só para pagar essa dívida. Mas e se você transformar esses 300 milhões em 100 milhões? Fica melhor para o comprador? Veja, o seu produto, em tese, continua valendo a mesma coisa, só que em vez de pegar aquele dinheiro real e gastar tudo com a dívida, uma parte você já poderia utilizar em outras frentes do clube, porque antes da venda o clube está se viabilizando. E no caso, o Náutico, que deve... o Bruno Becker, no vídeo, ele fala 250 milhões, mas eu entendi como ordem de grandeza. O segundo último balanço do Náutico era 258 milhões, ou seja, o número que ele falou está certo. E aí tem todas as dívidas tributárias que não entram na RJ, na RJ dívida trabalho, de tributário você faz com outro acordo, né? Faz com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, as trabalhistas que entram na recuperação judicial, enfim, todas essas pendências. O Náutico vai tentar reduzir isso aí, e ainda tem o dinheiro da Arena que vai ser para pagar essa dívida, vai tentar reduzir, sei lá, a bater pelo menos mais da metade. O Sport abateu 80%. Assim, então imagino que o Náutico está 250, o Náutico vai pagar, no fim das contas, 80 milhões. Então, isso é o Náutico se viabilizando para essa SAF. O Santa Cruz, quando assinou a proposta vinculante, o Náutico ainda não assinou, tá? Até em relação aos estágios, os anúncios tiveram... o que Fred falou em relação à recepção do anúncio, eu acho que também tem um pouco de diferença, Fred, até pelo que foi anunciado. O Santa Cruz anunciou a assinatura da proposta vinculante, porque tem todo mundo fala... Porque existe também a não vinculante, né? A vinculante é quando você se compromete mais com aquela parceria durante um tempo, você não faz negócios com outra, você fica focado só naquele negócio até dar certo ou não dar certo. E o Santa já foi anunciando a proposta vinculante. O que o Náutico anunciou foi que ele recebeu a proposta, já tinha recebido a proposta não vinculante, e que recebeu a proposta vinculante. Oi, fala, tio. Não, assim, você vai estar certo no conceito, mas o Náutico também assinou. É porque a do Náutico, assim como a do Santa, ela está condicionada à aprovação no Conselho. Só que como se acredita que lá no Santa essa parte vai ser um pouco mais tranquila... Então até a forma de anunciar influencia em tudo, porque o Santa meio que... Olha só, é porque no Santa também tem uma diferença, tá? Pela última Assembleia do Santa,
o Santa não precisa do conselho nem do sócio para. O Estatuto do Santa foi modificado na última Assembleia. Então, quando o presidente do Santa, Rodrigo, porque são dois Bruno, ele quis dizer o seguinte, e ele está certo, na minha opinião, ele vai dividir a responsabilidade. Ele vai dizer, ó, eu assinei, mas vamos para a Assembleia para todo mundo aprovar, porque se der certo, ótimo, mas se der errado, não cai no colo dele, né? Ó, o presidente que entregou o Santa. Não, é o presidente com os sócios e com o conselho. Então, acho que nesse cenário, eu acho que ele está certo. Mas o Estatuto do Santa foi modificado para dar poder total ao presidente. Não precisa mais do quadro de sócio, enquanto o Náutico precisa, do esporte precisa também. Então, e trazendo essa informação que a Atos fala agora, mas o Náutico não anunciou dessa forma. O Náutico fez questão de anunciar que está recebendo a proposta e que a proposta será levada ao Conselho, ainda que seja uma assinatura mediante aprovação do Conselho. O Santa ultrapassou essa fase. O Santa disse, ó, está começando a SAF e agora está o due diligence, né? Quer ver se um tem problema, se outro tem problema, para no final de tudo amarrar. Mas era uma coisa tão amarrada já. Por exemplo, não tem nem data para votação na Assembleia no Santa, se é que vai ter mesmo. E já tem 2 contratações diretamente ligadas à SAF do Santa, aos investidores do Santa, melhor dizendo, porque a SAF é uma coisa, mas os investidores da SAF do Santa. A contratação do Thiago Galhardo, do atacante Thiago Galhardo, e a contratação do goleiro Felipe Alves. 2 jogadores que você não imaginaria nunca que em 2025 estariam na 4ª divisão. Então, assim, E outra, isso não é nem apuração, isso é falado de forma direta por quem está no Santa e por quem está fora do Santa. Assim, não tem pudor nenhum de dizer, ó, isso aqui é já dos investidores. É uma coisa direta, falada de forma direta que o investimento externo está entrando porque os caras têm uma confiança grande que vão fazer parte do Santa. E eu também acho certo esse ponto. Até para falar rapidamente, para voltar para o Náutico, para falar rapidamente desse trecho, que é o seguinte: o Santa está na 4ª divisão de 25. É melhor para os caras que vão investir no Santa, que o Santa sai da 4ª divisão em 25. Eles não precisam dizer, se o processo burocrático demorar, não, pô, ano que vem a gente tira o Santa. Não, pô, ano que vem é um ano que se perdeu de investimento. Então é total interesse de quem vai investir no Santa que o Santa saia o mais rápido possível da 4ª divisão. No Náutico, não sinalizou essa entrada do dinheiro agora, pelo menos até onde eu não... Atos pode falar mais para frente, mas até onde eu vi não teve essa sinalização de uma entrada tão imediata quanto foi essa do Santa. Se vai ter, só se passar no conselho... Só após o conselho, Cássio. Ou seja, se passar no... Que também não foi... Ainda não tem a data certa do... Não, vai ter uma primeira reunião na segunda, mas para ter a assembleia dentro do conselho ali de votação ainda não tem data. Isso. Então, no caso do Náutico, alguns números que o Náutico apresentou, isso o próprio Bruno Becker, que é o Bruno do Náutico, falando ele disse alguns números, assim, poucos. O bilhão foi mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão, para mim, pode ser 1 bilhão e 1. Assim, mais de 1 bilhão, porque acho que o João chegou a fazer 1,2, a outro fez uma matéria 1,1. Mais de 1 bilhão, no fim das contas, na minha opinião, é o seguinte: é para dizer que foi acima da do Santa. Você fala que é mais de 1 bilhão. Porque o Santa diz que foi 1 bilhão, o outro diz que foi mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão é quanto, pô? Então, Cássio, inclusive é até bom a gente já parar nesse primeiro ponto. Você vai trazer os tópicos, mas para não voltar a esse assunto, é fundamental sublinhar isso, né, Atos? Esse mais de 1 bilhão, assim como a gente falou na live do Santa, você escolhe um número final, um número mágico, faz qualquer conta que chegue a isso, né? Quando o Santa anuncia 1 bilhão, a gente sabia que o Náutico não ia chegar e não ia anunciar 800 mil. Né? Você faz aí um jogo de números que levaria a 1 bilhão. Eu acho que faz parte do jogo, inclusive, mas para mim está muito atrelado a isso. A gente pode tratar da mesma forma, porque as contas para chegar nesse bilhão, não as contas, mas as possibilidades de receita são as mesmas, né, Atos? Conta com o dinheiro que o próprio clube gera. Não tem ninguém chegando com 1 bilhão de reais, nem no Santa Cruz, nem no Náutico. Ninguém vai chegar aqui, ó, somos um grupo e vamos investir 1 bilhão em 10 anos. Não existe isso no Santa e não existe isso no Náutico, né, Atos? Definitivamente não, Fred. Acho que esse é o ponto que mais me preocupa do entendimento do pessoal em torno de SAF, sabe? Eu tenho uma preocupação real em relação a isso, porque, como eu disse para você, no final é o sócio que vai votar, e eu queria que o sócio pelo menos soubesse disso. Soubesse de fato, quanto dinheiro os investidores se comprometem a colocar. Definitivamente não é 1 bilhão, tá? Esse número é composto por 3 frentes, né? O investimento que eles vão prometer colocar no futebol, garantias mínimas, é bom lembrar. Também a questão da dívida e
algum investimento, uma parte imobiliária que venha se fazer, pode ser um retrofit, pode ser um novo estádio, pode abraçar também a área social para você fazer um projeto comercial também na área da sede do clube. Aí você pega esses 3 pilares e compõe esse número, tá? Se tratando da do Náutico, o que a gente tem? A gente tem um número de saída interessante, que é um número informado por eles, né? Que saiu na imprensa, de 400 milhões. Então, 400 milhões é esse número que vai ser investido no futebol, tá? Aí a gente Dinheiro pega novo também... ou não? Veja, o contrato ele ainda não foi produzido, tá, Fred? Só para responder um pouquinho a Cássio, que Cássio estava falando sobre essa questão da assinatura. Na verdade, o anúncio do Náutico, ele inicia, Cássio, com um emoji de uma caneta assinando papel, tá? Então, igualmente como foi a do Santa Cruz, houve de fato a assinatura. E as duas, ela precisa da concordância do conselho. Só que lá no Santa, a diferença é que, como a gente já explicou, se entende que isso vai passar automaticamente. Por isso que tem a entrada antecipada dos investidores do Santa Cruz, já fazendo até contratações. No Náutico, isso não acontece nesse momento, porque é muito incerto o que vai acontecer no Conselho, e a gente vai debater daqui a pouco sobre as correntes políticas do Náutico que, porventura, possam pensar diferente. Mas voltando, qual foi o que tu falasse, Fred, o teu questionamento? Se esses 400 Dinheiro do novo. futebol, Perfeito. se são dinheiro Então, novo, se ele é um dinheiro novo. Veja, essa composição, ela tende a ser da mesma forma que a gente debateu lá na questão do Santa, trabalhando com a receita natural, orgânica do clube. Tende. Por que eu digo tende? Porque, na verdade, a proposta vinculante, quando ela vem com diretrizes muito abertas, tá? Não foi produzido o contrato final ainda. Nem no Santa Cruz, nem no Náutico. Esse contrato final ainda vai ser produzido. E no contrato final, os detalhes vão ser primordiais. Muita coisa vai entrar nessa produção desse contrato final, tá? Então, eles divulgam um número de 400 milhões. Agora, pode vir nessa composição, eu acho que tende a vir nessa composição de usando também a receita orgânica do clube, ou pode vir de outra forma, tá? Então, isso só vai ser definido na composição do contrato final. A gente vai falar mais do futebol. A gente vai falar mais do futebol mais para frente nesse programa. Então, Cássio, só o terceiro pilar, rapidinho, Fred, só o terceiro pilar, porque eu disse que é esses 400 do futebol, a dívida, né, que hoje gira em torno de 258, né, como o Cássio disse, e o terceiro pilar é a questão imobiliária. Então, você junta esses 3, se você pegar 400 com 250, você já tem 650. Então, o que falta para você fechar em 1 bilhão, ou 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, é o que vai ser feito nos aflitos. Como se for um retrofit, esse valor vai ser menor. Se for um novo estádio, esse valor vai ser bem maior. Esse valor pode, chegar a 1 bilhão e meio, porque o diferencial acaba sendo a parte imobiliária. Cássio, os 3 pontos que você ia falar, os pontos que você ia falar eram esses também, né? Interligados. Isso, daí, seguindo do jeito que a gente está falando aqui. Nessa questão da dívida, e o detalhamento vai ser muito importante, e isso vale para o Santa, para o Náutico, e se eventualmente o Sport virar SAF também. Como eu falei, o Sport já está na recuperação judicial, já está andando, já se sabe quanto o clube deve. Então, quando ele for fazer, você já vai ter um número X para dizer, vai abater isso aqui. Mas o Náutico não tem isso. E aí, Atos frisou que a publicação veio com documento e tal. Então, dentro de tudo que foi feito na publicação, pegando qualquer elemento ali para você falar, Bruno Becker fala de pagamento da dívida, de saldar a dívida de 250 milhões. O que o Náutico está fazendo agora, a recuperação judicial, independe disso, certo? O Náutico está fazendo a recuperação judicial para abater talvez 80% da sua dívida, ou pelo menos da dívida trabalhista, e criar novos parcelamentos com as dívidas tributárias, e o que é o 258, de repente virar 80. O número de 1 bilhão, se o número de 1 bilhão considera, isso eu estou falando só para ficar atento nisso, a gente não tem um detalhe suficiente, estou falando só para ficar atento para quando chegar o detalhe. Se o número de 1 bilhão considera 250 milhões abatendo a dívida,
Sendo que esse abatimento é um processo que o próprio Náutico está fazendo, independente do investidor, é muito cômodo para o investidor isso aí, dizer que está chegando a 1 bilhão. Que a gente já falou, que aconteceu no Santa e certamente... Não, mas o Santa... Não, tudo bem, veja. O Santa, a recuperação judicial, o Santa está nem andando. Me preocupa muito, porque até porque a questão do Santa foi o primeiro a entrar e tá com um cara que vai ser o terceiro a fazer a sua assembleia de credores. Assim, veja que eu digo, vou até repetir a data aqui para quem... Setembro de 2022, Fred. A gente está em março de 25, ainda não existiu a Assembleia Geral de Credores do Santa. O negócio é muito arrastado. Está muito arrastado. Mas, repito, 1 bilhão, 1.1, 1.2, 1 bilhão e 200 milhões. Se isso considera 400 do futebol, X do estádio e 250 da dívida, é um pouco aí de um número somando dentro... que é muito confortável para o investidor. É o clube fazendo todo o seu esforço para bater a dívida, aí abateu a dívida, tirou a dívida. Mas isso está entrando como se já fizesse parte do processo. E não deveria fazer. Assim, se exige... É porque eu acho que não vai ser assim, tá? No sentido de que os caras vão fazer isso e não vão fazer o que deveriam fazer. Vai pagar 250 milhões? Mas o clube, a gente conseguiu resolver, é só 80 agora. Que coisa boa. Então pode pegar o resto, manda para o futebol. Isso tá com um cara que não vai acontecer. Tá com um cara que, é 80? Que coisa boa, brother. É tudo nosso aqui, resolveu e tal, e toca pra frente. Mas para a conta geral do bilhão fica... Mas para a conta geral fica 250 milhões de dívida, sendo que não foi o investidor que pagou esses 250 milhões. Então, Desculpa interromper, Cássio, porque veja Pode só, falar, é muito importante, eu acho que vai ajudar no teu raciocínio. Para a conta do bilhão, é só marketing, a gente já pode deixar... Então, justamente, esse ponto, esse é o meu ponto. É só para o marketing, pagou 250 milhões, mas não foi o investidor que pagou 250 milhões. É porque, na verdade, isso é algo que é negociado antes. Você tá, no seu raciocínio é como se fosse depois. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que vai abrir um pouco o seu raciocínio. Se o clube devesse 250 milhões e precisasse pagar 250 milhões, nenhuma SAF estaria nem no Náutico nem no Santos. Seria um clube inviável, acabou. Veja, isso faz... Veja, eu acredito nisso. Meu ponto, no fim das contas, a dívida vai zerar. Veja, a coisa mais importante é a dívida zerar. O meu ponto não é esse, não. E faz total sentido o que você disse. Detalhe, eu até imaginava que fosse assim mesmo, Atos. Mas o meu ponto é só... Mas você já trouxe. Que é só o marketing. No fim das contas, a SAF de 1 bilhão. Veja, a SAF continua sendo milionária. Mas aí, veja, se o Náutico reduzir de 250 para 80... Essa redução de 170 não é da SAF, não, meu irmão. É do Clube Náutico Capibaribe que eles já negociaram antes, com base em 80 já. É uma peça de marketing. Eles nem trabalham com 250. Então, não, veja, a gente está falando da coisa que a gente não vê problema, não vejo problema não. A coisa mais importante é zerar a dívida. O meu ponto é só para o marketing que importou que os caras pagaram 250 milhões. Só pro marketing. É só isso que eu estou dizendo. Só para o marketing. Só para o marketing, porque quem está resolvendo é o clube. Claro que eu falo, eu só entro se você resolver. Isso faz total sentido. Repito, não é que faça total sentido, não. Isso é o que é. Por isso que os três entraram em recuperação judicial. Os três entraram em recuperação judicial, Náutico, Santa e Sport, para que cada um conseguisse se viabilizar para um investidor. Não dá para o cara chegar no Santa, e aí deve 300 milhões e tem 200 credores aí na justiça correndo aberto. Que o cara que pode custar 100 mil pode custar 1 milhão. Tá correndo a revelia aí. E tu, Sport, porra, que eu tô devendo 400. Não dá para ser dessa forma. Você reduz ao máximo a sua dívida para você se viabilizar. Então, isso o Náutico está fazendo e 250 virar 80 se viabilizou. O que eu trouxe aqui era só para ficar alerta, para não pegar... Né, você acha, né? Quem está vendo a gente aqui, não pegar o discurso de que foi 1 bilhão que os caras aportaram, porque isso é cômodo só para quem está aportando. Para o Náutico mesmo não é. O Náutico teve todo o trabalho, mas o cara que está chegando de fora está pagando a dívida. Não está, ele está pagando uma parte da dívida que o clube acertou dentro de um acordo prévio para que o outro entrasse. O outro, eu só entro nessa história se a dívida for no máximo 80. O Náutico, deixa comigo aqui que eu resolvo. Vou tentar me esforçar um bocado para reduzir essa dívida a 80. Se conseguir, o negócio anda. Beleza. Só que aí no fim das contas, para o que está pagando 80, ele está dizendo que está pagando 250. Enfim, mas é uma parte da dívida. Do futebol, é como o Atos fala, do futebol, e só para um último número, para não ficar para trás, desses 40 milhões, dessa linha que Atos trouxe, desde o Santa Cruz, que ele estava certo, inclusive, naquele debate, mas Atos estava certo. O dinheiro novo a gente não faz a menor ideia de quanto vai ser, nem no Santa nem no Náutico ainda, em tese, mas que a garantia é que você vai ter um patamar financeiro X
e que se o clube não chegar, o investidor vai ter que rezar uma missa aí para o dinheiro aparecer. Pronto. Em tese, para o Náutico, para o futebol, e aí a fala de Bruno Becker é muito específica, que é para o futebol. Para o futebol significa que não é para a manutenção da piscina. Não é para trocar o piso do ginásio. Não é para ajeitar a iluminação da sede. Então, isso aí vai ficar com outro, com o Náutico, o Clube Náutico Caparibe, o outro CNPJ, enfim, vai com um centro de custos. Para o futebol, que é o profissional, base e feminino, e até o futsal, seria 40 milhões por ano. Eu digo isso por quê? Porque o número que eu vou falar agora do Náutico é do Náutico geral. É o do Náutico do CT, é o Náutico da piscina, é o Náutico do show, é o Náutico da sede, é o Náutico do Bade Americano, de tudo, de tudo. Esse Náutico, nos últimos 13 anos, que são os 13 balanços financeiros demonstrativos contábeis, né, à disposição na web, que você pode encontrar, vai de 2011 a 2023. O de 24 a gente não tem ainda porque não foi lançado. Ele só é lançado no fim de abril do ano seguinte. No caso, só mês que vem. Nesses, de 2011 a 2013, o Náutico teve 2 anos na Série A, 8 na Série B e 3 na Série C. A receita do Náutico, nesse período, foi de 297 milhões de reais. Mas aí você tem que corrigir. Embora eu faça o ranking, você vai corrigir porque não perderia sentido. Eu corrigi esses valores. A correção desses valores, segundo a calculadora do Banco Central, para o mês mais próximo agora, que no caso foi janeiro, fevereiro não estava podendo, dá 465 milhões. A média do Náutico, no outro número, seria de 22,8 milhões. O número bruto, né? Sem a correção. Já o número corrigido, a média fica de 35,8 milhões. Agora, é uma média que junta todas as receitas do Náutico, tá? No ano do clube, de piscina, judô, karatê, você nem se tem, mas qualquer coisa que tem no Náutico que gera R$1, isso tá nessa conta. Não é só futebol. Esse número de 35,8, ele é impulsionado pelos 2 anos da Série A, por exemplo. Porque em 2012, na correção, aquela temporada de 2012, que o Náutico foi até para a Sul-Americana, naquela campanha, 81 milhões de reais. O número original foi 41, a correção dá 81. Em 2013, que foi o último ano, o Náutico caiu em 20º lugar, foi a maior receita da história do Náutico, 48 milhões. E a correção dá 90. Ou seja, são 2 números que puxam muito, porque o número mais próximo do Náutico é 19, 22, 20... Isso já no corrigido, porque no valor nominal, o valor original, tem receita anual de 14 milhões. Então, eu estou dizendo isso porque ter essa receita de 40 milhões é assim como eu falei com o Santos. O Santos seria 3 vezes mais. O do Náutico não seria 3 vezes mais como o do Santos, porque o Santos está há anos e anos gerando nada. Mas o do Náutico seria aproximadamente 2 vezes mais do que o Náutico gera esse ano. Aí, se o Náutico continuasse, vamos supor que o Náutico virou SAF, e o Náutico continua gerando o que ele gera. Os investidores teriam que colocar uns 15 milhões por ano, tá? Assim, eles não colocariam 40. Mas meu irmão, o dinheiro ia ter que aparecer, porque ou o Náutico muda, o Náutico como clube muda e passa a ser um clube que gera mais recursos, porque o Náutico dos últimos 13 anos, ele não faz com que o investidor lave as mãos, não. O investidor vai ter que tirar dinheiro do bolso. A gente não sabe quanto. Mas, repito, se for só pela média dos últimos 13 anos, ele já teria que colocar pelo menos 5 milhões. Só que essa média, repito, essa média está sendo puxada por 2 anos de Série A que bate 90. Se você excluir esses 2 anos, esse número de 35 cai muito. Então, assim, o tal dinheiro novo, essa expressão é muito boa, o tal dinheiro novo, seja ele qual for, ele vai ter que existir. Porque se vai ter a garantia dos 40 milhões por ano e é só do futebol, esse número está distante do que o Náutico gera hoje. Atos, antes da gente entrar de vez no futebol, né, Cássio já entrou bastante, eu acho que ficou um ponto da dívida que era fundamental a gente passar, porque é um dos pontos que geram incômodo no clube, né? A gente estava conversando, você estava me situando um pouco dessa história do dinheiro da Arena vir para pagar parte da dívida, né? Seria da dívida trabalhista. Porque aí já tira mais uma parte ali do que seria do investidor. Então, Atos, explica que história é essa, tá? Se isso faz algum sentido, se isso é realmente um problema, né, que alguns torcedores, alguns críticos a essa proposta de SAF batem o pé nessa tecla aí, né? De que não deveria o dinheiro da Arena ir para pagar essas dívidas. Explica um pouco essa utilização do dinheiro da
daquela multa que o governo do estado deve pagar ao Náutico, tem que pagar ao Náutico, para ela ir para as trabalhistas. Fred, veja só, como a gente fica sempre discutindo sobre esses números que saem na imprensa, ninguém aqui está olhando o que está no contrato. A gente vê, o Santa Cruz falou de 1 bilhão, o Náutico falou de mais de 1 bilhão, aí a gente fica trabalhando a grosso modo e não consegue entender realmente o que está acontecendo, tá? Como eu estava tentando dizer para Cássio, se o clube devesse 250 milhões e não existisse RJ, não existisse acordo com o governo federal, né, que é a parte fiscal, nenhuma SAF chegaria aqui, porque seria completamente inviável. Ele nunca negocia, por exemplo, como o Náutico, que deve 258, ele nunca olhou para esse número de 258, porque ele sabe que o Náutico está em processo de RJ e ele sabe que a parte fiscal dá para poder negociar em 30 anos com o governo federal e diminuir bastante esse valor. Então, ele já entende ali que é um número em torno de o quê? De 80, 90, 100, 110 milhões. Na cabeça dele só tem esse número. Nunca tem o valor total, tá? Só que no Náutico, esse valor, na verdade, é ainda menor. Por quê? Porque o Náutico ele tem maneiras de conseguir pagar a sua própria dívida, tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é porque, na verdade, quando você está negociando, da mesma forma que eu estou dizendo que nunca se começa a negociação dizendo que se deve 250 ou 300, você já pega o valor que supostamente vai sair depois da RJ. No caso do Náutico, o Náutico fala o seguinte: olha, eu vou negociar contigo, mas esqueça a dívida. Esqueça a dívida, porque a dívida eu resolvo. É uma maneira de você negociar, até uma maneira mais franca, tá? Para você conseguir colocar mais garantias no investimento mínimo do futebol, tá? Então, de novo, a gente sempre vai utilizar esse comparativo com o do Santa Cruz, porque da mesma praça, está acontecendo ao mesmo momento, eu acho que é natural fazer isso. Se no Santa Cruz o investidor ele diz, eu vou pagar toda a dívida ao que eu estou me referindo, em torno de 100 milhões ali, que é depois que o Santa fizer todo a sua RJ e parcelar a parte fiscal. Vai ser em torno de 100. Quando ele diz que vai pagar os 100, é porque, obviamente, já houve um recuo grande no que ele vai se comprometer no futebol. Você não está enxergando isso nesse número que ele joga de 1 bilhão. Mas, na prática, é o que acontece. Porque não existe almoço grátis. Ninguém chega doando dinheiro. Se ele precisou comprometer boa parte com a dívida, é porque ali no futebol ele vai dar um recuo. No Náutico, o Náutico tentou negociar dessa forma, dizer o seguinte: olha, esquece a dívida, meu. Trabalha como se o Náutico não tivesse dívida nenhuma. Quero saber quanto é que tu vai me prometer aqui no futebol, tá? E aí, partindo disso, o que é que o Náutico vai fazer com a dívida? O Náutico tem a maneira de se financiar, de pagar a sua RJ, RJ é a parte trabalhista, que se entende que depois que der os descontos ali, que até Cássio citou, que lá no esporte foi em torno de 80%, no Náutico seria parecido, desceria ali para em torno de 20 milhões, tá? Que é mais ou menos o valor, mais ou menos não, é o valor que o Náutico tem a receber da Arena. Esse processo da Arena ele está muito avançado, muito avançado. Esse dinheiro, na verdade, já está fixado numa conta separada, tá? Falta poucos detalhes. Na verdade, o juiz da RJ já está prestes a resgatar esse dinheiro para vir para a própria conta da RJ e abrir assembleia e resolver essa parte da recuperação judicial. Então, a parte trabalhista, o Náutico resolveria com o dinheiro da Arena, mas ainda restaria fiscal. E aí, na fiscal, Fred, que entra a maior polêmica da história e entra o ponto mais delicado, tá? Que vai ter repercussão no Conselho e vai gerar muito debate. Que a maneira que o Náutico viu na hora da negociação de resolver essa parte fiscal para poder você cobrir o todo da dívida foi comprometer parte do CT, tá? Então, o Náutico cederia parte do CT para dentro da SAF. É bom que isso fique bem claro, porque tem muita gente confundindo que o Náutico daria essa parte do CT para os investidores, ou que os investidores iam, vender essa parte do CT. Não, ela entraria na SAF. SAF essa, que seria 90% dos investidores e 10% ainda do Náutico. O Náutico seria ainda sócio da SAF, que possui
essa parte do CT? Essa parte do CT seria para poder corresponder aos valores referentes à dívida fiscal do clube. Então, se lá na frente, depois da recuperação judicial, a SAF vai lá e negocia com o Estado. Ó, vamos negociar aqui a parte fiscal, vou dividir em 30 anos. O que a SAF teria que gastar com isso é o equivalente a essa parte do CT que o Náutico estaria cedendo para dentro da SAF. Então, a parte da dívida do Náutico é isso. É um pedaço do terreno, né? Do centro de treinamento do Náutico. É um pedaço não operante. Isso, é isso que quer dizer. Porque lembrando quando a gente fala que pedaço o CT do Náutico tem 54 hectares. Eu não sei se o Náutico tem muita mata ali. Eu não sei se o Náutico tem acesso a derrubar, utilizar os 54. Geralmente não é dessa forma, mas certamente uma boa parte tem. E perceba assim, para a área, o do Santa, se eu não me engano, o Ninho das Cobras, que nem vai ser o CT dessa. Provavelmente o Santa vai fazer um outro terreno, um outro CT, por falta de espaço lá no atual CT do Santa, se eu não me engano, são 6 hectares. 5 ou 6 hectares. Não, 6 hectares, acho que é isso. O do Sport, que tem 5 campos, são 8 hectares. Ele comprou 14 na frente. O do Náutico é 54. Assim, assim, é um latifúndio que o Náutico tem. Então, assim, dá uma parte desse terreno. Você está se desfazendo, obviamente, da propriedade, mas é uma parte de uma coisa que é muito, muito, muito grande. O que o Náutico usa do CT é uma parte muito pequena. Agora, repito, só não sei até o quanto o Náutico pode, se quisesse, quanto o Náutico poderia utilizar. Porque tem muita mata fechada ali também, né? Ô, Atos, boa parte não é operacional. Eu diria que não é nem que seja natural a gente fazer comparações com o processo que o Santa atravessa. Eu diria que é basicamente obrigatório a gente fazer, porque você compreendendo os dois... Não tem como não falar. Você compreendendo... É fundamental compreender os dois para você entender ainda melhor cada um individualmente. Você bate muito na tecla de algo que no Santa não se tornou tão público quanto no Náutico em relação a esse percentual do CT. Tá? No Santa, você bate muito na tecla de que haverá sim comprometimento de patrimônio para que seja paga a dívida quando a RJ negociar. Então, é justamente nesse ponto que você fazia aquele debate que a gente teve com o Cássio, com o Arthur, no programa do Santa, quando você fazia o Arruda está envolvido, o Arruda é a garantia. É exatamente isso que a gente está falando desse pedaço do CT, né, Atos? Veja só, Fred, primeiro, não é 100% certo, porque, como eu disse, até o contrato do Santa Cruz ainda não foi fechado. Claro. Dentro de uma linha especulativa. O que se especulou, e até eu vi até a torcida do Santa utilizando a hashtag SAF com patrimônio já, é que você subentende que o patrimônio do Santa Cruz passa a participar dentro da SAF. Tá? E a Associação Santa Cruz vai ser sócio dessa SAF, que é pertencente ao patrimônio do Santa Cruz. Tem nenhum problema nisso. Nenhum problema. Agora, é uma característica. E isso é muito usado para poder ter a garantia da dívida. A gente não acabou de fazer um cálculo onde se entende que a dívida do Santa Cruz vai ficar em torno de 100 milhões depois de RJ, depois de negociação? Eu acho que eu li em algum lugar que o valor do estádio do Arruda seria em torno de 100. Para mim, não é coincidência que um bate na outra. Muitas SAFs que estão tendo por aí, o patrimônio entra para dentro da SAF. O valor do Arruda seria quanto? Em torno de 100 milhões, mais ou menos. Não, pô. É para mais de 250. É impossível valer só 100. Valor contábil, né? Valor contábil, né? Não, o valor que o clube apresenta no seu balanço. O Ronaldo, por exemplo, é 326 milhões. Não, mas aí é valor contábil, aí vai contar a edificação, que não, em tese não vale nada se você for ter a liquidez daquele equipamento, assim, se você for ter mas, só colocar esses números, Atos, eu vou até colocar aqui a avaliação judicial, porque não é tão um número não é tão bobo assim não, tá? É desprezível não. Já achei aqui, a justiça toda vez bota os três na justiça, né? Aí, tá, foi avaliado, botou na justiça, não sei o quê, e isso recentemente, deixa eu ver se eu acho aqui,
os 3 foram colocados e os valores são muito maiores, mas enfim, você pode falar, é o tempo de eu achar aqui. Tá. No final das contas, isso não vai influenciar muito, não. O que eu estava tentando explicar para o Fred é o seguinte, Fred. Muitos clubes trazem o patrimônio para dentro da constituição da SAF. De novo, vou repetir isso para que fique muito bem claro. Não se trata de pegar o patrimônio do clube e doar para os investidores, tá, gente? É entrar para dentro da SAF, onde a SAF tem 90% e a associação ainda continua sendo sócia, com 10%. Então, mas o patrimônio entra para dentro da SAF, que a SAF pode fazer com aquele patrimônio que ela quiser, a não ser que tenha no contrato alguns limites, do tipo, olha, você pode até fazer o que você quiser, você pode reformar, construir um estádio novo, mas tem que ter um estádio ali. E o clube tem que jogar ali. Isso pode ter no contrato, tá? A gente vai conhecer esses contratos quando? Não sei se vai, viu? Quando for votado, por exemplo, no Náutico, quando for votado no Conselho, o contrato tem que estar pronto, né? Eles vão votar o contrato. Para poder ser votado, exatamente, é isso. Exatamente, eles vão votar o contrato. Então, Fred, no Náutico, o que acontece? Porque esse contrato que vai estar dizendo lá, ó, o escudo vai ter que ser sempre vermelho e branco, com a bandeirinha ali dentro. Isso tem que estar em contrato. Isso tem que estar em contrato. Então, porque a gente bate muito nessa tecla. É simples, mas tem que estar em contrato. Eu lembro quando a gente debateu aquela mudança do Estatuto do Esporte, esse tema veio para a mesa e a gente conversou, né, me fugiu até com quem a gente conversou. Tem que dizer, não pode tirar o time da cidade. O cara não pode fazer, agora vai ser Santa Cruz, vai jogar agora em Garanhuns. Aí o pessoal do esporte falou o seguinte, olha, isso está no contrato, não é agora que a gente vota isso. Quando tiver o contrato, aí você vai ter que colocar que o escudo não vai mudar, as cores, a cidade, você faz toda uma proteção. Isso a gente ainda vai ter no Santa Cruz. E tem que ter mesmo. E tem que ter mesmo. Sim, deixa eu só falar aqui rapidamente os leilões, assim, a avaliação dos leilões, até como curiosidade, que pouca gente sabe disso. Toda vez eu pego uma ação na justiça, agora está tendo menos ultimamente, justamente pela recuperação judicial, né? Meio que congelou esse tema, mas a gente sempre ouvia muito. Entrou, não sei o quê, bloqueou, o ginásio tal, foi penhorado para pagar, enfim. Isso é comum. No caso do Náutico, que aqui a gente esse vídeo aqui, a última reavaliação que o Náutico fez foi em 2018, reavaliação patrimonial feita pelo Náutico, ou seja, ele contrata, todo mundo faz isso, contrata uma empresa, a empresa avalia lá, deu 326 milhões de reais. Isso é estádio, sede, ginásio, parque aquático, que é o Clube Náutico Caparibe, ali na Rosa e Silva. Em 2024, numa ação na Justiça, a Justiça faz avaliação, tá? Só botou o Náutico, como piorou o Náutico inteiro para pagar uma ação. Não, obviamente a ação foi paralisada. Então, isso é uma avaliação feita para a Justiça de lance mínimo, ou seja, vai para um leilão judicial com lance mínimo de 250 milhões, foi o valor do Náutico. E o Náutico tem 41 mil metros quadrados. O do Santa Cruz, que tem 58 mil metros quadrados, a última reavaliação do Santa foi em 2020, deu 245 milhões, feita pelo Santa. E a última vez que o Santa inteiro foi para a Justiça, pelo menos que eu tenha visto, foi em 2021. E na ocasião, a Justiça foi quase a mesma coisa. A Justiça colocou como lance mínimo, na penhora lá para a ação, 240 milhões de reais. O Santa Cruz, a sede, o estádio, o ginásio, a rodinha, enfim, tudo que fica ali na Vida Beberibe. E no esporte, que fez a reavaliação em 2022, foi a mais recente, né? Deu 248 milhões a reavaliação do esporte. Que acabou sendo econômico, porque para a Justiça, a Ilha do Retiro vale mais. Curioso. A Ilha do Retiro colocou como lance mínimo em 2024, na ação de 2024, 400 milhões de reais, o lance mínimo. Isso é o mínimo, tipo, o cara é daí para cima, não tem como ser daí para baixo, né? Então, se o Santa passar em algum momento, se o Santa passar por 100 milhões, tá levando fumo. Se o Náutico passar por 100 milhões, vai estar levando fumo, porque empresas especializadas na área dizem que vale mais. A própria Justiça, que bota como lance mínimo valendo mais, então não é possível que o próprio clube se submeta a um valor tão inferior. Mas isso é avaliação contábil, Cássio. Não passa longe de ser uma avaliação de mercado, de um valor real, que se você quiser tornar o equipamento dinheiro líquido, você vai conseguir esse valor aí. Esse valor aí é contábil. Pode ser até mais. Eu só estou dizendo assim, é um valor contábil. Na prática... Da área, eu chutaria mais para cima do que para baixo, inclusive o valor. Não, então, pode ser para cima ou para baixo, mas
Esse valor que fica lá no balanço dos clubes é um valor meio que... Por isso que eu trouxe o judicial, justamente para comparar, para dizer, ó, que não é só o clube dizendo, é a justiça falando, tipo, para a justiça mas botou No, a Vera. no exemplo do esporte, por exemplo, a justiça é quase o dobro, né? Quase o dobro não, mas A justiça 70% dizendo, ó, a mais. vai ser leiloado e o valor é esse. Tipo, Mas- os caras não é brinca. Veja só, para você contratar uma consultoria de mercado para poder definir o valor de um equipamento desse, deve custar uma fortuna, que eu duvido muito que a justiça tenha pago. A justiça coloca um valor lá meio que... Metro quadrado da área. Mas só voltar, Fred. Então, Eu vi o metro quadrado, viu? O metro quadrado do Arruda foi 4.137, o dos aflitos, isso considerando para a justiça. 6.097 do Náutico e o do Sport foi o mais baixo, 3.960. Então, Fred, muitos clubes acabam utilizando isso, tá? O patrimônio entra para dentro da SAF para poder fazer a garantia das dívidas. A dívida é sempre um ponto muito crítico em qualquer SAF que adentre em qualquer clube. E, às vezes, por ficar falando desses números de grandezas e tal, fica passando despercebido a dívida, mas a dívida sempre está na mesa ali com um elefante. É um elefante branco que está ali. E ela vai influenciar muito em duas coisas. Ou na questão do patrimônio, que o patrimônio acaba entrando dentro da SAF por causa da dívida, ou na negociação das garantias mínimas para o futebol. O que o Náutico fez, não querendo passar, por exemplo, os aflitos para dentro da SAF, não alienar para dentro da SAF os aflitos, ele cuidou de tratar a sua dívida com o dinheiro da Arena e trouxe essa questão do CT, tá? O que não quer isso não quer dizer que vai passar, tá? Isso pode ser um problema tão grande que chegar no conselho, o conselho diga, não, eu não quero perder os hectares lá do CT e acabou por aí. Agora, é um ponto que tem que ficar claro e que, na verdade, isso é algo... Eu vou utilizar a palavra positiva aqui, eu acho que cabe. É algo muito positivo que está passando despercebido, é o seguinte, a proposta, ela não tem os aflitos, tá, gente? Não tem os aflitos. Os aflitos valem uma fortuna e ela não está dentro. Se a SAF for aprovada, os aflitos continuam pertencendo à associação, assim como a parte operacional do CT, que é o campo 1, o campo 2, o hotel e a estrutura de base, tá? Continua fazendo parte da associação e também a sala de remo que o Náutico possui. Esses três equipamentos continuam fazendo parte da associação. E aí a SAF ficaria só com essa outra parte do CT que ela pode até utilizar em benefício próprio, ela tende a utilizar em benefício próprio. Tá? Ela não vai pegar aquela área ali e vender, ou fazer galpão. Pode fazer numa mínima parte, na parte que fica mais ali voltada para a avenida, como seria para a BR, como seria a questão do Grupo Mateus. Mas, por exemplo, o uso do campo 3 e o campo 4, que está dentro do que iria para dentro da SAF, na verdade, dentro das propostas, dentro da proposta que ela apresentou ao Náutico, tem até a possibilidade da construção de um equipamento para base ali, um pouco mais sofisticado, um mini estádio ali poderia ser construído. Então, não é que o CT do Náutico iria diminuir de tamanho para o uso do próprio Náutico. A tendência não, a tendência é que a própria SAF iria continuar expandindo aquele local. Perfeito, tá? A gente já falou do futebol, eu queria só fechar um ponto do futebol para depois ir para algumas perguntas fundamentais. A gente já falou da questão dos 400 milhões, mas tem um detalhamentozinho aí, né, Atos, que seriam 10 milhões agora, esse ano, para fazer uma operação de acesso, né? Para aumentar a qualidade do time na temporada, 10 milhões para investir agora, né, para o Náutico ter uma das maiores folhas da Série C e sair da terceira divisão. Né? Esses 10 milhões seria para juntando pagamento de folha só de contratação mesmo? Veja. Eu acho tudo. Porque né? proporcionalmente, milhões, né? proporcionalmente, é mais do que o Sport gastar 57 na Série A, viu? Gastar 10 na C. Veja, antes eu quero só terminar a fala anterior da questão dos aflitos. Quando eu falei que era uma coisa muito positiva dos aflitos não estar entrando, não passar para a SAF, continuar na associação, Fred, eu falei que era algo muito positivo e eu acho que não da proposta, tá? É da realidade do clube mesmo. De saber o seguinte, olha, a gente consegue fazer uma SAF, tá? Que vai receber investimento no futebol, tá?
sem precisar colocar o principal patrimônio, que no caso é os aflitos. Isso é algo muito positivo. Até porque se o Náutico quiser um dia fazer uma SAF que os aflitos entrem e passe a pertencer à SAF, cara, em questão de valores, essa SAF passaria a ser 4, 5 vezes maior do que essa proposta que o Náutico recebeu. É só para poder o torcedor abrir um pouco a mente e entender a diferença dos aflitos entrando dentro da SAF e não entrando. E nesse caso, para essa proposta, não entra. Então, Atos, vamos lá para os 10 milhões de futebol. Urgentes. Tá. Aí é a questão do início, né? No processo de transição. Porque, do mesmo jeito que Cássio falou agora há pouco, da questão do Santa Cruz, que é do interesse da própria SAF, sair da Série D para não ficar um ano perdido. A mesma coisa acontece aqui no Náutico, tá? É óbvio que a SAF quer que o Náutico já consiga um acesso nesse ano de 2025. E esse investimento seria para a contratação de jogador. Contratação de jogador e pagamento do salário desses jogadores até o final do ano, tá? Seria num processo de transição, ali após votar no Conselho, já estaria previsto que as pessoas da SAF já entrariam e o aporte financeiro já iria existir. Óbvio que não vai entrar todo mundo da SAF no primeiro momento e sai todo mundo que hoje está na diretoria do Náutico. Ia ser um processo de transição ali de forma conjunta. Claro que eles iam apitar muito, eles são os donos do dinheiro, né? Vão ser donos do clube, já estão sendo donos do clube a partir daquele momento, mas até para o funcionamento operacional do Náutico, parte da diretoria ainda ia continuar. E esses 10 milhões são para contratação de jogadores, para poder qualificar o time, tá? E o pagamento do salário desses jogadores até o final do ano. E, de fato, como o Cássio disse também, fez até um comparativo com a Série A. Em tese, seria um impacto muito grande que tornaria esse acesso mais até do que provável. Eu diria que ele tenderia a acontecer, sabe? Seria o Náutico entraria como franco favorito na Série C. Veja, o regulamento da Série C, das divisões de acesso, né? É o melhor. A título de exemplo, só para poder entender o que seria esse investimento, a gente estaria ali, isso poderia trazer o quê? 5, 6 jogadores acima de 100 mil reais. A gente já viu no jogo, no último jogo do Náutico, a gente está gravando aqui na sexta-feira, o Náutico jogou ontem, na quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa, e a gente viu a diferença de Vinícius, que é um cara que tem um salário que é diferenciado para esse elenco, o impacto que já dá. Imagina você ter mais 4, Vinícius é uma contratação de associação, não tem nenhuma interferência desse processo da SAF, ou já teria alguma... Não, associação. Mas, né? Para bom entendedor, minha palavra baixa, né? É o famoso vai ou racha, já esperando que as coisas vão mudar no futuro. Então, Atos, a gente chega no ponto fundamental. Tem uma certa urgência para que isso passe pelo Conselho, para que esse dinheiro entre, para que os reforços cheguem, treinador, o time trabalhe e não fique sendo a coxa de retalhos. Você falou que tem uma reunião semana que vem. Qual o trâmite? Quando é que você imagina que isso está sendo votado? Veja só, Fred, isso aí é um problema, tá? É um problema grande. Na verdade, é algo que eu já venho chamando a atenção da torcida há um tempo já, que é o seguinte: a gente tem que focar em sair da Série C e buscar investimentos para sair da Série C. Mas não pode ficar na dependência da SAF. Primeiro porque a SAF ela tem o rito dela, tá? Eu já coloquei aqui que entrada de dinheiro só tem após o Conselho, tá? Só aprovado no Conselho que tem essa entrada de recursos. O rito no Conselho vai ser apresentado na próxima segunda-feira. O presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, o Paulo Luiz Xavier, ele tende a apresentar aos conselheiros de uma forma mais... Um primeiro momento de dizer, olha, recebemos aqui, tá assim, tal, mas não vai ser deliberado nada ali. Salvo engano, o caminho é passar primeiro por uma comissão, ele vai despachar para uma comissão, é a comissão de Constituição e Justiça, algo assim. Aí vai ser avaliado para poder ver se está tudo de acordo com o estatuto, aquela coisa toda. Ainda tem uma outra comissão, que é a comissão fiscal, uma coisa assim, que já vai adentrar em torno de números, tudo, para saber se as bases dos números contábeis que foi negociado dentro
dessa proposta está correto, tá? E veja, cada comissão dessa são 15 dias para poder. Quer dizer, Vinícius vai ter que segurar muita onda sozinho, então. 15 dias para poder entregar o parecer, tá? E para depois aí o presidente convocar uma reunião aí sim para poder ter uma deliberação por parte do conselho e ter a votação. Enquanto isso, é até bom lembrar que tinha passado despercebido por mim, acabei esquecendo. Nessa segunda-feira, o Fernando da Pluri, que foi a consultoria contratada pelo Náutico, que conseguiu captar esse investidor, ele vai estar presente na reunião. Então, assim que o presidente do conselho apresentar a proposta, já vai utilizar o Fernando como representante da consultoria para poder esclarecer alguns pontos aos conselheiros. Aí, durante isso, deve vir Francésio, deve vir o Thiago Ribeiro, tem uma expectativa até que o próprio Cafu acabe aparecendo ali nas dependências do Náutico, em alguma reunião do Conselho, para estar com todo esse processo de esclarecimento aos conselheiros. Agora, eu acho que vale a pena só citar um pequeno detalhe que pode ser que não ganhe força, mas eu acho que é bom para poder, quem estiver acompanhando a gente saber, que adentrando ali no Estatuto do Náutico, encontraram ali um dispositivo que pode acabar tirando os poderes do Conselho, tá? Que dentro do Estatuto do Náutico diz que o dispositivo máximo do clube é a GE, tá? Então, em tese, pelos juristas que eu conversei, se entende que, pelo que está no Estatuto do Náutico, se for convocado uma GE para votar direto a SAF do Náutico, é os sócios que decidem. Então, esse rito de passar pelo Conselho para depois ir para a GE, ela poderia, em tese, pelo menos juridicamente, pelo que o Estatuto diz, ser pulado, ser convocado primeiro, aí você tem que reunir as assinaturas, tem uma porcentagem, parece que é 25% dos sócios aptos, para ser convocada a GE e essa GE já dar poderes totais para os sócios e, com isso, pularia o Conselho. Mas isso é só uma questão que está na mesa e nos últimos dias houve, na torcida do Náutico, andou debatendo isso. É mais um pouco daquela guerra que está tendo entre... Era isso que ia chegar. É a última pergunta, mas se eu pudesse inverter, teria sido logo a primeira. É a última porque a gente precisava explicar tudo para chegar nela. Por que tanta rejeição? Eu não sei se o tanta aqui está exagerado, mas por que existem focos de rejeição? A gente viu desde o primeiro dia print circulando de uma certa raiva de conselheiros, raiva até por não ter sido informado do processo, por ter recebido pela imprensa algumas notícias. A gente viu uma rejeição, aquela reportagem do GE, com o João trazendo só o número do futebol, que confundiu muita gente, né? E também se gerou uma rejeição, ainda que a matéria estivesse correta, como a gente detalhou aqui. A gente vê perfis do clube que ficam nas redes sociais, expondo, inclusive. Tá? Por que tanta rejeição? E se, de fato, existe risco? Porque esse ponto que você falou, de que já começa a se conversar que uma AGE anularia qualquer decisão do Conselho, se a gente realmente está diante do risco do Conselho reprovar a proposta. Porque o que eu sinto é que não tem uma mobilização todos em torno da causa. No Náutico, não foi digerido, pelo menos a minha visão e na primeira impressão, não foi digerido como chegou o que a gente estava esperando para mudar o clube. Né? Eu vejo focos de resistência a essa proposta. Fred, veja, é um misto de muitas coisas, tá? Eu acho que vamos lá, eu vou tentar colocar alguns pilares. Eu acho que parte vem de uma pegada um pouco mais conservadora que o Conselho do Náutico tem. Isso vai ter seu peso. O fato como se dá o estatuto do clube, que dá esse poder de passar primeiro por eles, acaba empoderando os conselheiros que querem se sentir parte do processo e até essa insatisfação, porque as notícias acabam eclodindo primeiro na imprensa do que com eles, e eles
ficam irritados. Na verdade, isso é algo natural, né? Se a imprensa está atrás, está cavucando, está atrás da notícia, vai chegar primeiro para eles do que para o conselho, né? Que só vai chegar de forma oficial, como na próxima segunda-feira, onde o presidente do conselho vai apresentar. Tem um pouco de política também, é inegável, tá? Tem também um pouco das pessoas que não querem a SAF, não entendem que o clube deva mudar para a SAF, preferem um modelo associativo. E dentro dessas pessoas, parte é uma questão de uma visão um pouco mais tradicionalista, de fato, de que não quer porque não quer, porque entende que o clube é da sua torcida, que o clube é dos conselheiros, que o clube é dos sócios e não vai abrir para nada. E eu acho que uma outra parte, eu sinto que elas entendem o seguinte, que o argumento de ir no caminho de uma SAF, ela vem de uma necessidade de um investimento maior, tá, para o clube, porque supostamente o sistema associativo está fracassado, já não consegue mais ter êxito. E essas pessoas têm um entendimento que, na verdade, isso está acontecendo por causa de uma incapacidade do atual gestor ou dos últimos gestores, que na cabeça dessas pessoas, se tivesse uma boa administração, nada disso estaria ocorrendo, que o Náutico seria viável como um clube a ser gerido, sabe? Então, na verdade, eu acho que é um grande misto disso tudo, tá? E acaba fazendo essa salada de fruta aí que a gente vê. Eu acho que isso só tende a aumentar a temperatura, tá? Veja só, a gente não teve nenhuma reunião do conselho. Vai ter segunda-feira. Eu fico imaginando como vai ser essa primeira reunião. Depois a gente pode ter aí... Mas de forma bem direta, Atos, não há certeza de aprovação, né? Não, claro que não. Claro que não. Todo torcedor hoje tem uma enorme interrogação. Se você me perguntar, eu digo o seguinte, Fred, eu não quero dar meu palpite agora. Até porque é uma coisa que eu venho dizendo para algumas pessoas. Tem muita gente pessimista que acha que vai ser reprovado, porque quem está falando mais é a turma que é contra. Então Sim. faz mais zoada. A maioria silenciosa, né? Sempre deve ser considerada, muitas vezes. Isso, é como uma eleição normal. Hoje a gente vai ver quem é crítico do governo falando, reclamando do preço da gasolina, do preço dos alimentos. Isso faz muita zoada. Quem é governista não vai estar falando muito agora. Então fica a impressão de que, eita, esse governo aí já era. Qualquer governo, tá? De ocasião. Certo. Agora é a mesma coisa. Quem é contra está tendo mais argumento, tá conseguindo mais voz, fala mais alto. Mas eu quero esperar mais um momento, tá? Eu quero ver quando começar a ser de fato mostrado coisas concretas dentro do próprio conselho, porque aí entra de forma oficial, tá? Quando esse contrato for de fato realizado, quando ele for feito, quando ele for produzido, porque aí a gente vai estar trabalhando com o fato dos fatos, não é só com saiu na imprensa, não é só com especulação, e aí a gente vai ver uma reação. A turma, o centrão, né? Em todo grupo político tem o centrão. Né? Eu acho que o centrão que acaba decidindo isso é o cara que nem é aquele cara que é mais tradicionalista, é aquele cara que o pai já foi alguma coisa no Náutico, porque o avô também foi, e ele está preocupado que o filho dele também seja. Porque é uma tradição que ele vai levando ali de geração a geração, e também não é aquele cara que, vamos vender de qualquer jeito, SAF eu já não aguento mais o modelo associativo. Acho que a turma do Centrão ali, que quando aparecer de fato as coisas concretas, é que vai acabar definindo. E aí eu vou conseguir fazer uma leitura de uma tendência, se está para aprovação, se está para reprovação. Mas eu acho que hoje é muito difícil dar um palpite. Cássio? Terça-feira, né? Assim, Clauber já colocou no NA 45 essa reunião para dar a data certinha. Me espanta ter essa altura uma dúvida sobre a aprovação, mas acho muito legítima, porque na hora que as primeiras SAFs chegaram... Nem o clube reprovou, né? Eu não me lembro de clube reprovando. Eu ia exatamente esse caminho, Fred. Na hora que as primeiras SAFs chegaram, tinha muito aquela, o clube está quase falindo e se não for isso, acaba. O Cruzeiro foi o primeiro. Aí, no fim das contas, o Cruzeiro, que foi logo a primeira, não foi uma grande SAF. Já foi, inclusive, vendida, já tá no segundo dono. Veio a do Botafogo, a largada não foi boa, mas aí também já teve o ápice naquele ápice que
o torcedor do Botafogo podia imaginar que daqui a uns 15 anos a gente ganha o Brasileiro e a Libertadores. Assim, os caras poderiam ter pensado. Aí 2 anos depois já está conseguindo ganhar isso. Assim. O ápice veio muito rápido. A do Coritiba é uma SAF milionária, mas a gestão do recurso tem sido muito ruim. O Coritiba teve uma dificuldade e continua tendo um ano de dificuldade. E é a SAF que, como eu falei, até que já falei, foi visitada pelos pernambucanos, assim, porque ela tem traços parecidos, que é o seguinte: tem um estádio para cuidar. Não é simplesmente Botafogo e Cruzeiro tem situações muito específicas. Tem um Maracanã, o Newton Santos à disposição, tem o Mineirão à disposição. Coritiba tem o Couto Pereira, pô. O Náutico tem os Aflitos, o Santel Arruda, o Sport, ele não é simplesmente a SAF, e aqui, eu vou tomar conta disso aqui como? Tu vai me ajeitar, vai me ajudar a ajeitar, eu vou continuar usando, vai fazer outra coisa. Então, assim, tem a dívida, tem o estádio e tem o futebol tendo tradição, ou seja, tem que estar ali, você mira a primeira divisão. Quando o Náutico fizer uma SAF, o Náutico não quer fazer uma SAF para se estabilizar na segunda divisão. O Náutico quer fazer uma SAF para voltar a ser competitivo e ser uma figura mais presente na Série A. E sem ser devaneio, porque o Náutico já foi isso. Então, não é... Tem clubes que vão ser SAF para que existam. Para que, meu irmão, se chegar na segunda divisão vai ser ótimo, já deu certo. O Náutico chegar na segunda divisão, não acho que deu certo. O Náutico vai dar certo se o Náutico jogar a primeira divisão e passar alguns anos na primeira divisão. Assim, a cada 10 anos jogar 4 anos na Série A, pelo menos, assim. Não como está sendo hoje, que há 10 anos não joga nenhuma vez. Então, tem esses traços. E a do Coritiba, a SAF do Coritiba acabou não dando certo. Outras SAFs vieram depois e todas vêm sendo aprovadas, mas eu acho que a cada passo vai tendo um pouco mais de dificuldade, porque você começa a ver, o que deu certo, não deu certo. No fim das contas, 2 SAFs deram muito certo. A do Vasco deu muito errado, por exemplo. A do Vasco foi barada na justiça. E era uma SAF muito rica, em tese. Aí tem a do Bahia, o que a gente brinca com o dinheiro infinito, e a do Botafogo, de Texor, que é uma rede de clubes, não é uma SAF de um clube só. Essa do Náutico, em tese, seria um cara que tem uma experiência em Portugal, mas não é o multi-club ownership, né, naquele MCO. Pode até surgir a partir do Náutico, mas seria começando do Náutico. A do Botafogo e a do Bahia, as duas, na verdade, já são com aquele formato de o grupo tem outros times. E não está sendo esse caso. Isso são poucos casos assim. A tendência é que cada vez menos clubes tenham essa oportunidade, uma SAF ultramilionária e que tenha um lastro de gestão muito grande. Então, no fim das contas, você está vendo quanto vai entrar dinheiro real para o Náutico e se quem está fazendo o Náutico está realmente à frente. Por exemplo, para mim é muito mais importante que tenha um cara com experiência no futebol português do que Cafu está presente. Com todo respeito, naturalmente, adoro Cafu, mas Cafu está na SAF do Náutico, para mim não quis dizer nada. Sim, tipo nada. Cafu foi fazer parte da SAF do Náutico, para mim não quis dizer absolutamente nada no primeiro momento. É o garoto, tipo, Cafu vai gerir o Náutico, assim, tá ligado? Não, eu digo assim, qual seria o histórico de Cafu, por exemplo? Cafu vai entrar... Não, assim, para mim, a princípio, nada. Agora, outras pessoas estarem ligadas, outras pessoas já terem uma expertise, faz muito mais sentido. O caso do Santa, por exemplo. O cara tá vindo de uma SAF que deu certo, vendeu para já fazer outra, que foi a do Atlético, pegou os caras na 4ª divisão, deixou na 2ª, já vendeu, não é vendeu porque não deu certo, como a de Ronaldo. Ronaldo fez o dinheiro, Ronaldo já passou o pepino, né? O do Atlético de Minas Gerais, o cara já deu certo, o cara pensou o seguinte, meu irmão, a gente aprendeu o caminho das pedras, e se a gente fizer com um clube popular, um clube de massa, em vez de ser um clube menor, porque tudo vai ser muito maior. O jogador, quando se valorizar, vai ter um nível, vai ser mais caro, a resposta da torcida vai ser muito maior, tudo vai ser muito maior. Aí os caras partiram para essa. Então você pega a do Santa, você vê investidores que têm esse lastro. Para mim, isso é muito mais importante do Náutico, é o dinheiro que está chegando, a quantidade de dinheiro real que está chegando e o nível de conhecimento de quem vai fazer. Muito mais do que o marketing de ter Cafu à frente é saber os outros que vão realmente gerir o futebol. Qual o papel desses caras? Porque no Coritiba, repito, a SAF do Coritiba, se você pegar, são números assim gigantescos. E, ainda que seja um processo de longo prazo, mas os 2 primeiros anos, assim, a largada do Coritiba é frustrante. Eu vou dizer uma coisa que eu já falei até na outra. A impressão que você vem de fora é que o Coritiba não tem SAF. Assim, de vez em quando você tem que lembrar, como assim? Não, porque não mudou nada. O clube continua. Assim, você tem que se dar conta que o Coritiba está numa SAF. Se você disser o Coritiba não tem SAF, não. Acho que todo mundo acredita. Porque você não viu uma grande mudança no clube. Então,
no fim das contas, é o dinheiro real e a capacidade de gestão. A capacidade de gestão, naturalmente, a gente vai ver e o dinheiro real precisa ser dito. Em algum momento, seja na reunião dos conselheiros, seja na AGE depois com sócio, mas em algum momento a galera vai votar sabendo quanto esse dinheiro real vai existir. Não dá para ser só uma promessa, não dá para ser só um número, 400 milhões em 10 anos. Beleza, 400 milhões em 10 anos, gerado como? Quanto pelo clube? Quanto por você? Isso, esse número que a gente está vendo na tela aqui é um número muito legal, mas ele está longe de ser um número determinante. Eu acho o seguinte, sabe? Minha conclusão. Lá no começo do programa eu falei, né, que eu estou apresentando e não sei onde a gente vai chegar. Minha conclusão. Tu quer que eu coloque mais um ponto? Acho que vai até. Coloque, para eu fazer a conclusão. Coloque. Veja só, eu acho que vai. Esse ponto que eu vou citar agora vai colocar mais os pés das pessoas na realidade. Muito se fala em 400 milhões, 1 bilhão, não sei o quê. Veja, uma coisa que já está clara, essa aí não é novidade. Não existe uma conta com esse valor, né? Todo mundo já percebeu isso, né? Não vai ser uma conta depositada ali, 400 milhões, que o cara vai lá e fica pegando 10, pega 20, aí vai investir mais aqui. Não existe isso. Não está lá uma conta parada com esse dinheiro. E, gente, esse dinheiro, ele é captado no mercado, tá? Ano a ano. Vamos lá. Começa o ano de 2026. Aí o Náutico tá lá, ele faz o orçamento, né? Aí, organicamente, ele vai trabalhar com 22 milhões. Ele vai ter que aplicar 18. Aí ele já faz os cálculos do que é que ele vai aplicar. Esse dinheiro aqui vai ser que eu vou fazer uma aquisição de um jogador que custa 3, eu vou fazer uma melhoria na parte de física, preparação física. Preparação física, o salário vai aumentar um pouco, aí ele vai lá e capta no mercado. É tudo captando no mercado. Aí capta com o quê? Capta com a garantia da própria SAF, pô. Você não tem o laço da própria SAF? Você não tem as porcentagens da SAF? É disso que se trata no final, as porcentagens da SAF, gente. É uma forma de você ir captar no mercado. Eu precisei de 30 milhões agora. Eu vou lá, chego no BTG da vida e digo, estou precisando de 30 milhões. Eu, cara, assim, e qual é a garantia? Não, a garantia é 5% aqui da SAF do Náutico. O cara pega, pô. Todo mundo pega, pô. Então é assim que você vai formando esse dinheiro. Não é que o investidor fulano de tal, ele tem os 400 milhões. Não, ele vai captar no mercado. É tudo dinheiro de mercado. Eu acho, Atos, que esse ponto realmente reforça a minha conclusão. E no final das contas, esses modelos de SAF que estão sendo implantados em 2025, em clubes da terceira divisão, em clubes da quarta divisão, é quase que uma troca de uma gestão amadora para uma gestão profissional. É quase que você... Promete, né? Que promete ser profissional, uma gestão com verniz profissional. É quase que você abrir a porta do seu clube para que pessoas mais experientes, mais capacitadas e dentro de um modelo, que é esse exato modelo que você descreveu agora, que permite o fatiamento de percentuais do clube, que hoje ninguém faz isso. Hoje Becker não pode bater na porta do Bradesco e dizer, meu irmão, estou precisando de dinheiro, toma 5% Náutico. Nenhum presidente pode fazer isso. Quando se autorizar a SAF, pode. Então você vai trocar 1%, estou precisando de iluminação nova, 1% aqui para a empresa da iluminação. Estou precisando de gramado novo, 0,4%. Você pode pagar tudo com percentual, como o Atos falou, que se chama levantar o dinheiro do mercado. Então, não é mais a SAF dos sonhos, a SAF do Sheik árabe. A SAF do Sheik árabe, Atos até falou, pode ser que o Brasil daqui a alguns anos viva uma nova onda. Atos explicou isso nos programas do Santa. Parte dessas SAFs que estão fazendo agora, essas pessoas que estão investindo, o BTG pegar os 5% é porque se acredita que daqui a alguns anos o Brasil viverá Ronaldo uma nova Fenômeno. onda. Ronaldo Fenômeno é menino, não. Todo mundo fazendo o que o Ronaldo fez, comprar a SAF e passar para frente. Mas mais do que isso, que viria uma nova onda dos superpoderosos, dos conglomerados superpoderosos do mundo para comprar os clubes brasileiros. Isso pode acontecer. O mercado brasileiro, sobretudo com o campeonato está brasileiro, inflacionando para isso. Exatamente.
Que é o que Atos falou. Pegaria já os clubes mais organizados, tá? O mercado mais amadurecido, seria muito mais fácil para eles. Eles preferem 1000 vezes, Fred, chegar aqui, por exemplo, cadar no Santa Cruz, já que tem um nome lá. Daqui a 6 anos, tá lá o Santa Cruz com Cadar ainda, aí chega o Newcastle e diz, olha, Cadar, toma 2 bilhões e me dá o Santa Cruz. É muito melhor para ele do que chegar agora e ficar nessa confusão política. Sim, sim. Então eu acho que esse é um caminho. E esse caminho, quanto mais amadurecido ele vai ficando, os conselheiros e os sócios vão ter que votar com mais acesso à informação real e sem o sonho. Porque votar para o Manchester City assumir é fácil demais, meu amigo. Você vira um gigante da noite para o dia. Votar para a Red Bull assumir, voltar para o Newcastle assumir, para outros grupos, para o grupo do Red Paris Bull não é muito Saint-Germain. fácil, não. Para Red Bull não é muito fácil, não. Não, porque ela toma marca, tudo, né? Não, veja, Mas- né, eu diria, na verdade, que é difícil. Com todo respeito ao Bragantino, mas nenhum clube de massa faria... É porque o Bragantino não foi SAF, o Bragantino foi comprado, né? É diferente. Não, então, mas assim, alguém vendeu. Mas o clube venderam claro. por associação. Então vamos, pra gente não distanciar e não fugir do tema. Assim, ninguém, mesmo que sabendo, vai entrar isso tudo de dinheiro, ninguém aceitaria, o clube de massa aceitaria virar Red Bull, qualquer coisa, não. Então, fundamentalmente isso. O grupo do Paris Saint-Germain, o grupo do Newcastle, os grandes conglomerados, tá? Grupos russos, quando a Rússia voltar a ser aceita pelo Ocidente, né? Que pode já estar acontecendo, né? A gente não sabe os rumos aí a partir da mudança de governo dos Estados Unidos, então daqui a pouco os conglomerados russos voltam para o jogo, né? Talvez isso aconteça. E quando isso acontecer, é o que Atos falou, há uma preparação. Então quem está negociando sua SAF agora precisa de um amadurecimento e de um acesso a informações que não é tão fácil. Não é chegar lá e votar assim. É de fato ler os contratos. Os contratos são muito importantes. A gente só diz... Os programas só deveriam ser feitos com os contratos na mão aqui, porque só aí a gente vai dizer, ó, isso aqui tá bom, opa, aqui tem um perigo. A gente realmente mergulha, só que a gente faz isso de forma muito honesta, a gente mergulha em pontos que a gente não tem acesso ainda, a gente não alcança ainda. E por isso que a gente deixa algumas margens em abertos. A gente traz pontos de informação e pontos de reflexão. E não é tão fácil para um conselheiro de hoje. Se eu fosse conselheiro do Náutico, eu não iria votar automaticamente. Se eu fosse conselheiro do Bahia, eu tinha votado automaticamente. Se eu for conselheiro do Náutico, eu não iria votar automaticamente. E aí, eu fico pensando quando... Lá no Bahia, Fred, a minha única preocupação seria, não é golpe, não? Tenho certeza que é o Cid mesmo. Dá uma olhada aí. Vê se o e-mail é o e-mail correto. Foi o Cid@gmail. Bol, foi do Bol. City@Bol. City@Bol. E aí eu até penso assim, sabe? O Santa Cruz, hoje, a gente já falou que não precisa da votação do conselho. Se chegasse hoje, todos os conselheiros do Santa Cruz, quando eu estou dizendo todos, obviamente, a grosso modo, se fosse um AGE hoje, o sim, a turma ia de tapa no sim. Né? Não queria nem considerar. Eu fico pensando, quando surgiu o contrato, pode ser que apareçam algumas coisas no contrato do Santa Cruz que causem incômodos. Mas o Santa Cruz não se permitiu ficar levantando abobrinha na cabeça. O torcedor do Santa Cruz preferiu o choque de gestão, porque pro Santa era meio vida ou morte mesmo. E aí já chegou o jogador, já chegou o próprio comportamento muito marqueteiro, muito populista de Cadar, tá suprindo a lacuna do Santa Cruz. Tá suprindo uma lacuna. Até porque o presidente do Santa Cruz não é aquele presidente muito ligado ao futebol, é um cara mais distante do futebol. Então o Santa Cruz estava realmente órfão de uma representação. Tanto que fica essa brincadeira de painho, não sei de quê. Tá? O Náutico não tem esse perfil, o que dificulta também essa mobilização da massa. Então eu acho que é isso. Os contratos são muito importantes. Tá? A gente não pode nunca minimizar o que estará no contrato, porque o que estará no contrato é o que realmente vai ser decidido.
Essa dança dos números, ela beira o irrelevante sem o contrato falados. Não, só para lembrar também que toda essa discussão da gente é em relação a garantias mínimas, tá? É o que se trata a SAF, é uma maneira de você colocar garantias mínimas num contrato. Porque a gente falou aqui, até foi Cássio que fez uma divisão, né, por 400 por 10, aí 40 milhões por ano. Se a SAF quiser que o clube na Série C seja 100 milhões, ele faz. Sim. Pode mudar. E, provavelmente... Mas até isso tem que estar como contrato, que, por exemplo, o do Bahia era 1 bilhão e meio de mínimo, né? Era o mínimo garantido do Bahia, uma cavalice dessa. Mas assim, até isso tem que estar no contrato, porque, vê só, o cara... Acho que o do Bahia era menos, viu, Cássio? E boa parte já foi logo no... Não, era o mínimo, mas o mínimo, esse mínimo vai ser ultrapassado rapidamente, mas eu digo assim, mas até isso tem que ter, é o tipo de coisa que até isso tem que ter no contrato. Por exemplo, se fosse 400 milhões e 10 anos, aí o cara monta um time de 200 milhões no primeiro ano. 50 no segundo, 50 no terceiro e no quarto vira piloto automático. Assim, botou todas as fichas, ou seja, poderia dar certo dar... Mas você não pode... Até isso tem que ter um certo controle, não tem problema. Você não pode pegar 410 anos, o cara por 401. O cara, não, eu entendo esse ponto. Na verdade, esse ponto é muito discutido. Não, eu imagino que ninguém fará isso, mas é o tipo de coisa que essa besteira tem que estar no contrato. Ó. O cara não pode dar uma aloprada. Você tem que considerar que as pessoas não podem aloprar, pô. Você tem que colocar isso, você tem que documentar isso. Essas amarras são colocadas sim, Cássio. E isso, eu garanto que no Náutico, isso é algo muito relevante, muito preocupante, que sempre está nas negociações, de não ter essas alopradas, porque o Náutico quer uma estabilidade. Mas exatamente, porra, é muito mais importante. Mas tudo bem. Mas tem que lembrar que é 10 anos, tá? O contrato de garantia é de 10 anos. Tem que lembrar que vai existir um 11º ano. E a partir do 11º ano, o contrato já não é mais vigente, pô. Por isso que é um contrato de garantias. Aí é um pouco da Copa do Nordeste com a CBF, que foi um contrato de 10 anos na Justiça. Durante 10 anos, a CBF perdeu as ações naquela Copa do Nordeste quando ela encerrou lá em 2003, e a Liga do Nordeste ganhou reiteradas vezes, ganhou todas as instâncias, e aí estava um negócio de 50, 60 milhões, a CBF chamou para um acordo. Aí o acordo foi a CBF fazer 10 edições consecutivas da Copa do Nordeste, do calendário oficial. Aí a Liga, ao invés de receber a bolada, disse, eu quero o campeonato mesmo, beleza, topou. E a gente sempre, durante esse tempo todo, curiosamente, porque desses 10 anos, a gente só não existia como podcast, Atos, no primeiro, 2013, mas de 2014 para frente a gente já existia. E durante esse tempo todo, a gente ia dizendo, e quando chegar em 2023, que seria o 11º ano, será, não sei o quê. Aí aconteceu o quê? A gente já está em 26, já está no terceiro ano. Aconteceu da Copa do Nordeste crescer de tal ponto, meu irmão, a CBF não tem por que não fazer algo que dá prestígio e dá dinheiro para ela. É a mesma coisa do Náutico desse 11º ano. Se no 11º ano o negócio estiver dando certo, o cara vai continuar lá. O negócio é dele. Mesmo o cara comprou uma geladeira. A geladeira é do cara, pô. O cara bota abaixo do jeito que quiser. O cara vai continuar cuidando do negócio dele. Agora, se no 11º ano estiver ruim, aí o cara pode repensar. Diz, eu não boto dinheiro mais aqui, não. Arruma um jeito de passar para frente, bota no mercado, vê se aparece outro investidor que queira comprar, e aí vai e talvez negocie. Talvez o cara possa... Ou então, eu não vou vender, mas também não boto mais R$1, porque o negócio não deu certo. Mas a questão ele tem que dar certo. Ele pode não botar R$1 de dinheiro novo mais, Cássio. Mas se ele administrar bem, é o exatamente. Eu falei da Copa Nordeste. No 11º ano, a dúvida foi embora. Pode crescer organicamente. Que pode não tinha mais obrigação. Pode conseguir uma nova cota. Pode vender um jogador. Pronto. Imagina, no 11º ano, o cara diz, dinheiro meu agora, como eu não tenho obrigação, mas eu não coloco R$1. Como vai estar o clube organicamente? Pode ser que esteja muito maior do que há 10 anos atrás. Exatamente, gerando. É a ideia, né? No primeiro ano, entre um dinheiro diferente de uma cota de TV, entre um evento de jogador, aí você vai ter que imaginar, na lógica, o clube associativo como ele sempre existiu. Aonde, numa boa fase, ele vai ter mais receitas e ele vai crescer organicamente e vai conseguir resultados melhores, e na má fase vai ter dificuldade. Ou seja, só seria ruim se daqui a 10 anos, vamos supor que nós começou em 2025. Se em 2035, na hora que o cara para de botar o dinheiro novo, o patamar do Náutico volta para 2025. Aí é desastre total. Aí, bom. Agora, se daqui a 10 anos, aí o cara para de botar dinheiro, mas o Náutico, em vez de estar gerando 20 milhões, vamos supor que o dinheiro que eu for falar é o dinheiro que, como se valesse hoje, tá? Esqueça a correção. O Náutico que gera 22 milhões por ano, passasse a ser um clube que gera 60.
deu certo. Ele fez ele estaria muito abaixo de outros clubes, naturalmente, mas ele fez um clube triplicar a sua capacidade econômica. Isso. Então, assim... Só para deixar a informação, tá, Cássio, do Bahia, o Grupo City ele se comprometeu a aportar 1 bilhão. Tá? 1 bilhão, da né? seguinte forma, 500 milhões em compra de jogadores, que já está muito perto, né? já passou ali, já vai para quase 200 milhões, foi 87 ano passado, 100 milhões, tá já muito perto disso. 300 milhões para pagamento de dívidas e 200 milhões em infraestrutura. A promessa do City no Bahia era esse aporte, tá? E aí, até o City é a mesma coisa. Se o Bahia gerar esse dinheiro, ótimo. Ele vai aportar com o dinheiro gerado. Mas se não gerar, ele garante esse aporte, né? Mas aí a gente sabe que as diferenças são enormes. Eu não vou ficar aqui comparando, porque mais de 30% já foi aportado aí no comecinho, né, dessa história do Bahia. Pô, em uma semana zerou a dívida do Bahia, pô. Num Pix, né? Num Pix. Num Pix. Não teve RJ não, viu? Exatamente, foi sem RJ. Quem era credor do Bahia saiu mais feliz dessa história. Então é isso, tá? A gente apresentou aqui, né, nuances, detalhes, aprofundamentos sobre a SAF do Náutico, tentando sobretudo manter os dois pés no chão. Parece um pouco mais fácil aqui do que foi naqueles vídeos do Santa Cruz, porque ali havia uma onda de empolgação muito grande. A gente até debateu, o nosso canal ia num tom de explicação e 5 outros canais, né, iam dizendo que 1 bilhão vai chegar e o Santa Cruz mudou. Só que eu acho que agora, como o próprio grupo de Santa Cruz detalhou que não é bem assim, a própria torcida do Santa Cruz começou a entender, então chegou mais mastigado, e tanto que no Náutico a gente aqui debate uma chance de rejeição, uma chance de reprovação no Conselho. Fred, que fique bem claro, que se não for aprovado no Conselho, não é o fim de tudo, não. Viu? Isso, para mim, é parte do amadurecimento do processo da SAF do país. Se não for aprovado, a proposta volta e os caras refazem algum. O próprio grupo pode refazer a proposta. Exatamente. Ou pode chegar uma proposta de um outro grupo. Porque, veja só, uma coisa interessante também em todo esse processo que está acontecendo é porque ganha-se mídia, que ainda não ganha-se, e a turma fica sabendo, o Náutico está ali no mercado, né? O Náutico vai virar SAF. Daqui a pouco, foi reprovado. Pode ser que chegue algum investidor queira fazer uma proposta que não estava interessado. Uma hora, algum clube vai reprovar. Porque o sonho passou. A realidade está se impondo. Seja a realidade de um Curitiba, seja simplesmente o maior acesso à informação. E repito, o sócio do Curitiba foi para a votação sabendo muito menos do que o sócio do Náutico vai. Tá? O sócio conselheiro, né? Quando eu falo sócio, entenda conselheiro. O conselheiro de Santa Cruz, parte deles não tem nem tanto interesse pela condição que o clube estava em saber detalhes, porque era preciso um choque de gestão. E aí cada um entende também a sua situação. Talvez o conselheiro e o sócio do Náutico ache que o choque de gestão não é vida ou morte. O Santa era. No Santo, uma SAF de 0. Se em vez de 1 bilhão os caras chegassem assim, é 0. A gente não promete nada, não. Mas passa aqui pra gente que vai ser melhor. Talvez até assim o cara dissesse, não, eu vou fazer que eu preciso de um choque. Eu vi vários tricolores falando isso pra mim. Que foi assim, só tirar quem tá lá já é um alívio. Esse foi um sentimento muito comum. E para alguns clubes é isso. Parar de você ficar de mão em mão, de grupo em grupo, de MTA, de não sei o quê. E você vai para algo mais linear e mais profissional. Tu acabaste de me lembrar um ponto muito bom, Fred. Quando tu estava falando sobre o que se busca com a SAF nesse patamar, eu ia auxiliar tu dizendo o seguinte: é um assassinato da parte política. Isso. Um assassinato total da parte política, que já foi identificado que no modelo associativo é uma das coisas que mais atrapalha. Tá? Puxa qualquer clube para baixo. Puxa qualquer clube para baixo. Não só a parte política, como também o fato de ser um clube muito grande.
O presidente do Náutico está agora com... vai demitir treinador, não vai? Vai demitir seu diretor de futebol? Não vai? Tem um jogo no Barradão contra o Vitória dificílimo na próxima quarta-feira, e de repente chega alguém e diz, olha, a piscina precisa de um reparo. Ele vai ter que reparar a piscina. O teto do ginásio caiu em cima de uma criança, uma tragédia. Ele vai ter que se debruçar sobre aquilo ali. Isso é um problema associativo. Ou então, o seu concorrente na última eleição, que é conselheiro do clube, acabou de dar uma declaração dizendo que a SAF é isso, isso e aquilo. Aí ele vai ter que se debruçar politicamente para poder resolver. Perfeito. Esse é um nó, tá? E são temas necessários aí para os nossos dias, né? Para o nosso tempo. Dessa forma, a gente fecha mais um vídeo, mais um conteúdo. Vamos acompanhar, tá? No NE45 a gente traz sempre matérias muito atualizadas, né, sobre o Náutico. Clauber, que integra a nossa equipe, integra o Timbucast, é um repórter muito, muito atento às questões ali dentro do Náutico. Então o NE45 é uma fonte segura de informações sobre o Náutico. E você também vai acompanhar aqui. Claro que o torcedor do Náutico conhece o Timbucast e eu não preciso aqui dizer que o Timbucast em dezembro, o Náutico estava sem jogar, tinha nem o Sport para torcer contra. Os caras estão fazendo live todo dia. Imagine agora com o andamento do Com todo respeito, mas eu acho que a Rede Gazeta tem uma parte do ano que os caras largam. Só, meu irmão. Eu nunca vi aquilo, não. Ali já era vício. Mas é isso. Você vai ter sempre conteúdos aí chegando. E a gente aqui no 45 minutos. E quando essa chegar SAF a proposta, vai ajudar, Fred, a evitar gestões onde, de repente, depende do resultado, o jogador chega da sala e o presidente fala: dispensado. Ou não, né? Suba daqui. Ou não. Pegue o seu Uber e sai do centro de treinamento Wilson Campos. Dispensado. É isso. Vocês estão dispensados por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.